Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Eu sou o Rafael, diretor do Sindiguardas. Andei sumido, né, Vilar? Exato. Estava de férias, mas agora retornando firme e forte, a todo vapor e começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, o nosso amigo Vilar tem um recadinho. Exatamente, Rafael. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, vai lá no sino de notificações. Recebe aí na palma da sua mão, Fique por Dentro. Compartilhe e deixe um like. Neste bloco aqui, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo na Guarda, que nós já tratamos em outra edição do Fique por Dentro, que são as CIPAs. Então nós estamos aqui agora com a diretoria da CIPA completa, né? Perfeito. O Lúcio, que já participou com a gente aqui no Fique por Dentro, e agora a Aline. Vou pedir para a Aline se apresentar, falar um pouquinho da sua unidade, seu tempo de guarda, né? Bom, eu sou a Aline, a diretora adjunta, né? Vou trabalhar junto com o Lúcio durante esse período aí do Sindiguardas. E eu atualmente trabalho na IAMO, na Inspetoria de Motocicletas, né? Tenho 5 anos de guarda, sou recruta aqui, entre eles aqui, que são antigões, mas a gente está com todo vapor aqui, querendo trabalhar nas CIPAs, e é isso, né? A gente está aqui à disposição de todos para que as CIPAs consigam funcionar melhor ainda, né? Porque esse é um trabalho tão importante nas inspetorias. Exatamente. Então, Lúcio, existem algumas ferramentas dentro da Prefeitura de São Paulo, né, para proteção dos trabalhadores, né? Então você tem aí o servidor público é uma, e dentro do COGES tem uma ferramenta também, né? Tem, perfeito, bem lembrado. É o SESP, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, né? Essa norma nós podemos colocar, né, ela melhor prática, porque nós temos os exames aqui da Prefeitura de São Paulo. O exame admissional, todo servidor faz o exame admissional. Nós não temos o periódico, que é a critério médico, ou uma vez por ano. Nós fizemos aqui da Guarda Civil só em 2009 e 2012. Sim. Depois nunca mais fizemos. Esse exame, pela norma regulamentadora NR9, ela é obrigatória. É obrigatório por lei, não tem por onde correr. E temos o principal, que é o demissional. Sim. Quando o guarda entra na aposentadoria, ele deve fazer, por lei, o exame demissional. Sim. Demissional, né? Porque isso vai constar se ele sai com alguma sequela ou não. Sim. E hoje em dia isso não é feito. O guarda pode sair sequelado e tá tudo certo. E não tá certo, isso tá errado. Tem que ser feito o exame demissional. É que a gente acaba entrando no usos e costumes, né? Ah, perfeito. Aí foi assim, foi sempre assim, só que nós temos Isso. uma legislação, principalmente a legislação federal, que ampara todos os trabalhadores, né? Então, ou seja, no ponto de vista, no quesito financeiro, vamos dizer assim, a justiça, ela é outra, que a justiça qualquer ação que nós entramos aqui na vara da Fazenda Pública, Perfeito. né? Questão salarial, enquanto que os demais trabalhadores CLTs têm a Justiça do Trabalho. Só que a Justiça do Trabalho, ela também cuida da saúde do trabalhador. Exatamente. Né? Então, ou seja, essa parte aí, ela precisa ser tratada Com carinho. né, na Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, né? Pensando nisso, nós, diretores aqui da CIPA, do sindicato, gostaríamos que os presidentes de CIPA, de todas as inspetorias, entrassem em contato conosco para que a gente conseguisse organizar grupos, né, de cursos, né? A gente vai administrar aqui cursos. O Lúcio, ele é especialista nessa área e vai nos ajudar muito. Então, nós gostaríamos que os presidentes entrassem em contato conosco no número que vai aparecer aí na tela e que a gente está à disposição de vocês para que a gente possa ajudá-los a melhorar cada vez mais as nossas inspetorias e a qualidade de vida do guarda. Bom, então, inclusive, só para deixar bem claro, né, o cipeiro da sua unidade policial, ele é a primeira linha de filtro. Ele é a primeira linha. Então, é importante o quê? Que quando você for votar, vote bem nos cipeiros. Sim. Porque se o cipeiro for ruim também, a culpa é do efetivo da base. Sim. Né? Interaja com a sua CIPA. Né? Isso aqui o Lúcio já falou no último. Tudo Perfeito. começa a partir da notificação por escrito, né, daquilo que acontece no seu local de trabalho para o cipeiro. Então, mais essa ferramenta aqui. E tem essa situação também que os documentos eles não devem ficar parados nas unidades. Sim. Vocês precisam saber o caminho do documento. O documento foi para o chefe, depois do chefe foi para onde. Precisa se ter esse feedback de todos, né? Então, é necessário que a gente saiba para onde foi nossa reivindicação como cipeiro. E nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Perfeito, excelente.
Pode contar conosco. A CIPA visitará a base de cada um dos senhores e nós levantaremos todos os riscos ambientais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidente. E durante o nosso treinamento, nós falaremos todos esses riscos, né? A formatação do mapa de risco de cada unidade dos senhores, a formatação do mapa de risco de cada unidade dos senhores. E pode contar conosco. Nós estamos para somar com os senhores sempre. O que é importante pontuar também é que esse curso ele vai elevar para a nossa realidade policial. Né? A gente faz o curso do COGES, mas a gente precisa de um curso com a realidade policial. E o Lúcio está fazendo esse projeto justamente para que a gente consiga passar para vocês na nossa realidade. Isso aí. Perfeito. Neste bloco Consciência Política, nós estamos aqui com a pré-candidata do Novo, Marina Helena, né, que veio conversar um pouquinho com a gente, né, sobre a segurança da cidade de São Paulo. Na verdade, se você pudesse apresentar para a gente. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, Vilar. É um prazer imenso estar aqui nessa instituição tão importante para a Guarda Civil. A gente conversou bastante por isso. Sim. Uma das minhas prioridades, assim, como cidadã, e é exatamente por essa dor como cidadã que eu estou, né, nesse pleito, é exatamente a questão da segurança. E eu não vejo como a gente entregar uma segurança de qualidade para todos nós, sem um protagonismo da Guarda Civil Metropolitana. Então, Sim. Isso é uma das bandeiras, esse protagonismo é algo fundamental, a gente vai falar bastante sobre isso aí. Com certeza, né? Até porque, né, vocês que estão participando aqui como pré-candidatos, né, vocês estão pleiteando praticamente um cargo de governador, né? Porque nós temos o primeiro orçamento da União, o segundo orçamento do Estado de São Paulo, o terceiro... Presidente, né? 11 milhões e meio de maior do que habitantes. muitos países. Muito maior que muitos países. Exato, né? Então, e a gente, em alguns programas, a gente tem um bloco aqui que a gente comparava, né? Então, por exemplo, para comparar a cidade de São Paulo, tem que comparar com o Estado. Então, a gente acaba comparando, por exemplo, né, quando eu fazia algumas pesquisas aqui, o Estado do Paraná. Perfeito. Que arrecada muito menos que a cidade de São Paulo, mas que tem uma população parecida com a da cidade de São Paulo, estão em torno de 11 milhões, eles são um pouquinho mais, né? Então nós estamos com 11 milhões também indo para 12 milhões, né? E lá nós temos um efetivo da Polícia Militar bem maior do que o efetivo da Guarda Civil Metropolitana aqui na cidade de São Paulo, né? E eu queria aproveitar esse bate-papo aqui para a gente já passar para aquelas perguntas que nós fazemos para todos os pré-candidatos. Eu acho que assim, para a gente poder discutir, iniciar alguma coisa, tem que se tratar de orçamento. Porque se não tiver dinheiro, não tem ficamos negócio. só no campo dos sonhos, né? Não tem serviço. Exatamente, né? Hoje o nosso orçamento ele é pífio, não tem outro termo para usar, né? Apesar do número absoluto ser um número pomposo, 1 bilhão e 1,1 bilhão mais ou menos, 1 bilhão 250 previsto para então, esse ano. Para esse ano, né? Então, mas para a cidade de São Paulo, ele não é um número ideal. Deveria ser mais, né? Então, hoje, só para ter uma ideia, agora em 24 a expectativa é que o orçamento geral da cidade seja de 111 bilhões e 800. Sim. Então, o que a gente está falando aqui, o orçamento hoje da Secretaria de Segurança é em torno de 1% do total. Sim. É muito pouco. É muito pouco. Ainda mais quando a gente vê qual que é a dor da população. Então, se hoje a dor da população, a prioridade é a segurança, é um absurdo que a gente gaste mais de 3 vezes mais fazendo asfalto, que é o que a gente vai gastar esse ano na cidade, do que com segurança pública. Sim. Então, eu puxei alguns números para a gente fazer algum tipo de comparação. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, o orçamento de segurança pública está em torno de 1,8. Então, assim, é inaceitável 1% dentro da cidade de São Paulo. Eu vejo que, num primeiro momento, a gente ainda está fazendo vários estudos para ver também que operações, a gente conversou isso um pouco antes, né? Eu vejo que a gente pode ter um ciclo completo de competências aqui dentro do município, então trazer para o guarda, de fato, maior responsabilidade e, com isso, maior protagonismo, né? Maior valorização. Sim. Eu acho que tem isso, porque tem essa demanda da sociedade, de várias coisas que acontecem na cidade que poderiam ser feitas
pela guarda e que hoje, infelizmente, ela tem pouco poder, né? Ela vê, atua, mas ela não pode ser de fato efetiva em relação a isso. Então, acho que é super importante a gente trazer esse protagonismo. Então, assim, hoje, e olha que eu sou boa em orçamento, hein, que foi isso que eu fiz a vida inteira, fui lá para o Ministério da Economia, foi o que eu trabalhei a minha vida. Então, a última coisa que eu ia propor era alguma coisa irresponsável aqui do ponto de vista fiscal. Mas, pelo menos, aumentar em 50% esse orçamento, né, que é levar para algo mais próximo do que é um Rio de Janeiro, do que se gasta em Belo Horizonte, por exemplo. Então, a gente levaria desse 1,1 aí para algo como 1,7% do orçamento geral. Eu acho que isso seria fundamental. E por que isso? Porque, de fato, é um absurdo. A gente vai falar um pouco mais de efetivo, mas a gente passou quase 10 anos sem concurso para a guarda, né? Então, o primeiro foi agora em 22, mas o anterior tinha sido em 2013. Então, foram 10 anos. E quando a gente compara o efetivo da Guarda Municipal em São Paulo com outras praças, a gente vê que a gente ficou muito aquém. Então, hoje perde gerações. A gente vê hoje qual que são os números? A gente tem 62 guardas, mais ou menos, para cada 100 mil habitantes. No Rio de Janeiro é 118. Ou seja, lá eles têm o mesmo número de guardas que aqui, para metade da população. Sem dúvida. Então, a gente precisa aumentar isso. Por quê? Porque a população hoje, ela requer, né? A maior dor hoje é essa. E quando a gente olha os números de São Paulo, ainda que, por exemplo, a parte de homicídios, né, comparado com o restante do Brasil, a gente tem um desempenho melhor, não é essa sensação de segurança que a pessoa tem. Por quê? Porque a parte de furtos, roubos, a gente está praticamente no pico, né? E é dos lugares que mais tem. Então, a população não se sente segura, porque como é que a pessoa vai andar na rua e ter apontada para sua cabeça uma arma porque alguém quer levar seu celular, né? Então, assim, a gente não pode aceitar isso. Por quê? Porque é uma violação de propriedade. E, desculpa, gente, isso aqui é onde você tem tudo da sua família, é onde você resolve a sua vida. Muitas vezes você volta ao trabalho, você está no trânsito, é onde você consegue pagar uma conta, resolver um problema, falar com a família, que às vezes você vai chegar em casa e já vai estar dormindo, quando você consegue assistir um programa, dar alguma... Ou seja, é tudo, né? Então, não é tão simples como, é um simples pertence. Não, não é. É importante para as pessoas. Muitas vezes o celular é 50% ou mais do patrimônio da pessoa. Com certeza. Né? Porque, assim, como eu fui vítima de uma tentativa de roubo num ponto de ônibus às 4 da manhã, a gente até brinca, né? Falou, o que tem num ponto de ônibus às 4 da manhã? Falei, é marmita, bilhete único e celular, né? Então, assim, atinge a pessoa num ponto, assim, terrível, porque às vezes a pessoa tá até pagando o celular. Perfeito. Né? E, assim, podemos dizer que está uma epidemia na cidade de São Paulo. Claro, é uma epidemia. Aqui no centro, a gente passou pelo reforço, né, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil Metropolitana, a Operação Delegada e a DEAC, né, que é, tanto para quem não sabe disso, a Operação Delegada e a DEAC são programas em que o Guarda Civil Metropolitana e o Policial Militar trabalham na folga, né, para exercer uma função municipal. Obviamente que gera um aumento de segurança, né? Eu até inventei um termo, vamos dizer assim, é uma segurança residual, né? A função de policiamento ostensivo preventivo é da Polícia Militar. Mas onde você tem um policial uniformizado, onde você tem uma viatura caracterizada, não vai ter crime. Não vai ter crime. Se for da Guarda, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, que nem tem nome de polícia, né? E nem está no capítulo da segurança pública, mas se estiver ali equipado, não vai ter crime, né? Então você gera uma proteção residual, né? Que é o que acontece com a Operação Delegada e a DEAC, né? Eu vejo mas esse ponto que você trouxe, ele é fundamental. A gente tem aí a recomendação da ONU que você precisa ter um policiamento extensivo, né? O que eles recomendam é de um homem para cada 350 habitantes. Hoje, aqui em São Paulo, quando a gente pega a Polícia Militar, eles falam em torno de 22 mil homens que são lotados aqui na cidade. Sim. E quando a gente pega, mesmo agora com a abertura dos novos concursos, o que aumentou a guarda, que veio para 7 mil homens,
ainda está muito aquém. Então, a Muito gente aquém. precisa de um efetivo maior. Então, para cumprir essa recomendação, a gente precisa, no mínimo, aumentar em 50% a guarda. É assim que eu vejo. Por quê? Porque ao aumentar esse efetivo na rua, você previne o crime. E o que a gente precisa é isso. Não é depois do que já... Bom, depois do que... Aí tem outra história. Sim. Que é depois que o crime aconteceu, a gente precisa garantir que a pessoa que foi presa vai continuar presa e não vai ser Sim. solta pelo judiciário, que esse é um outro problema Primeiro ela que tem a que ser gente presa. discutiu aqui. E depois manter presa. Mas né? depois tem que ser. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que o papel da guarda ele é fundamental nesse passo antes, que é o passo da prevenção. E por ser uma polícia comunitária, que está ali no dia a dia, que está vendo o que está acontecendo, é quem tem essa capacidade de evitar que aquilo aconteça. Né? Então, eu vejo como fundamental e tem espaço no orçamento de sobra para isso. Eu vejo que hoje o que a gente gasta com shows na cidade, de novo, asfalto na rua, tudo isso ser inúmeras vezes o que a gente gasta com segurança, que é a principal dor do cidadão, não faz nenhum sentido. Então, eu vejo que tem espaço tanto para aumento orçamentário, quanto de efetivo em pelo menos 50%. A gente está fazendo os estudos para ver como que isso se transforma, de fato, em um ativo que a população veja, né, para ganhar esse espaço, né, e sentir a diferença que faz na vida. Então, acho que é isso. Exatamente. Nós acabamos até entrando na segunda pergunta, né, que eu gostaria de fazer aqui, que é a questão de efetivo, né? Porque assim, nós temos uma lei municipal que define o nosso, limita o nosso efetivo em 15 mil integrantes da Guarda Civil Metropolitana. Pela Lei 13.022... Poderia ser 22 mil, né? Então, em torno de 22 mil, mais ou menos. 0,2% da população, mais de Isso. 22 mil. Mais de 22 mil integrantes, né? Então, ou seja, eu, como Guarda Civil Metropolitana, não gostaria que a Guarda tivesse 22 mil, porque aí o per capita nosso financeiro não ia ser muito bom, não. Porque você tem um limite orçamentário, né? Você tem a questão de impacto de previdência, tem todo um estudo, né, que tem que ser feito, não pode ser feito a olho, né? Mas essa elevação do efetivo, fazendo essas comparações, como você mesmo colocou aqui do Rio de Janeiro, né? Outra comparação que eu trago é com o estado do Paraná, porque se o estado do Paraná, que arrecada menos, que paga muito mais para os policiais militares do que a Guarda Civil Metropolitana paga para os seus guardas civis, né? Então, ou seja, o início da carreira de policial militar lá no Paraná é maior do que o início da carreira da Guarda Civil Metropolitana, e o final da carreira de policial militar lá é maior do que o final da carreira de Guarda Civil Metropolitana. Isso com uma arrecadação menor, e é brutalmente menor, porque eles não chegaram a 70 bi ainda. A gente está em torno de 67 bi, mais ou menos, né, o estado do Paraná, e tem, só de policial militar, 22 mil para o estado inteiro. Aí nós temos ainda, né, o Paraná tem ainda, né, a Polícia Civil, a Polícia Penal, né, Onera tem, se não me engano, são 5 aeronaves que eles têm lá da Polícia Militar, que é um custo de operação de uma aeronave alto, né? E aí, às vezes, a gente tem algumas discussões, algumas pessoas falam assim, não, mas o que o Estado tem como que pagar é diferente, porque a Prefeitura tem isso, o Estado tem aquilo. O Estado tem um negócio chamado judiciário, que é caro para chuchu, né? Sim. Então, a Prefeitura não tem o judiciário. Então, obviamente que ela tem outras demandas de serviço, né? Mas aí fica essa dúvida. Como é que o estado do Paraná consegue fazer e a cidade de São Paulo não? Assim, os números falam por si nas comparações com outros municípios. Então, eu vejo que o total do orçamento alocado municipalmente com a guarda em São Paulo é pouco comparado com outros. O total do efetivo hoje na cidade é pequeno comparado com outros. Então, a gente tem que resolver esse problema. E eu acho que isso está aí, né? Se você passou 10 anos sem concurso, a gente sabe que a idade média também, né, aumentou. Então, tem muita gente que vai se aposentar. Bastante. Então, tudo isso tem que entrar na conta para, de novo, a gente prestar um bom serviço para a população. Então, o fundamental é isso. Aqui, a gente retome na cidade de São Paulo a sensação de segurança. Qualquer um possa sair a qualquer horário
do dia, possa ir para o trabalho tranquilo, porque é isso mesmo, as pessoas têm que sair para trabalhar às 4, 5 horas da manhã, né? E morrem de medo. E isso afeta tudo. Por exemplo, esses dias eu escutei, não, mas a gente aumentou o subsídio do transporte público e está caindo a demanda, porque as pessoas não estão usando. Mas as pessoas às vezes não estão usando, porque elas às vezes usam um aplicativo ou alguma coisa, porque elas têm medo, porque elas chegam no ponto de ônibus e só no percurso até em casa, elas têm medo de andar, né? Ou então na ida para o trabalho, de sair de casa a esse horário, que ainda está escuro, ir até o ponto de ônibus, elas têm medo. Então elas optam por gastar pode, mais, né? Exato, né? né? Uber, Às o vezes, carro, ou dividem, ou dão um jeito, né? Por conta dessa sensação de segurança. Então, isso afeta tudo. O pai que não fica tranquilo com o filho, a mãe, mais o filho na escola, depois de tudo que a gente viu acontecer. Então, é fundamental que a gente retome essa sensação de segurança, porque ela afeta tudo, né? Ela afeta o bem-estar das pessoas, ela afeta a atividade econômica no município e ela afeta todas as outras áreas. Ela vai afetar a educação, ela vai afetar a saúde, ela vai afetar o transporte. Então, dada a relevância disso... E, de novo, eu sou uma economista e sou, né, uma economista liberal, trabalhei lá com o Guedes no Ministério da Economia. Acredito, o Estado, a função primordial do Estado é a segurança. É a segurança, é a primeira, é a mais básica. para as demais, né? É porque o Estado surgiu. É para evitar que aquele que tenha a força domine os demais. Então, é fundamental a gente retomar isso e hoje é a maior dor. Então, tem espaço no orçamento, tem espaço para aumentar o efetivo. Eu sou a pessoa mais responsável em relação a isso, não diria nada se não visse isso, mas, de fato, tem espaço. Legal. O outro tema que nós perguntamos a todos os pré-candidatos que pretendem passar por aqui, né? É a questão de emprego de policial militar na Secretaria Municipal de Segurança. Então, assim, existe uma cultura, uso e costume, né, de alguns prefeitos, né, de colocar policiais militares para serem os secretários municipais de segurança, né? E aqui a nossa experiência não foi muito feliz, né? Por aqueles policiais militares que passaram por aqui, né? Os oficiais, nós nunca tivemos praça como secretário, né? Mas os oficiais que por aqui passaram, né? Não foi uma experiência muito satisfatória. A gente até brinca, né? Nosso ex-presidente Evandro, ele fala assim: olha, compramos uma jangada ao invés de comprar um barco, né? Então você que é guarda civil metropolitano já está careca de escutar a história aqui do barco sem motor, mas eu acho que é um ícone, né? Porque assim, é um absurdo, né? Foram pessoas que tiveram suas carreiras brilhantes na Polícia Militar. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem conhecimento, tanto acadêmico quanto experiência de comandar qualquer multinacional aí, não deixa a desejar nenhum daqueles CEOs que estão lá, mas acontece que quando eles vêm aqui para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana é um desastre, né? Então, assim, por uma questão de dor, né? Nós aqui do Sindiguardas, nós somos radicalmente contra, né? Eu estou com uma matéria aqui da Folha, né, do Fábio Zanini, que fala sobre a saída, né, da secretária Elza, né, que possivelmente ela vai ser candidata a vereadora, né, pelo MDB, a essa discussão, né, e que talvez, na questão política, seja indicado aqui o coronel PM Melo, foi ex-comandante da Rota, né, é ligado ao ex-presidente Bolsonaro, né, e assim, obviamente que a questão política faz parte da discussão da alocação das secretarias, né. Mas é uma coisa que a gente deixa aqui para todos os pré-candidatos e para todos os candidatos a prefeito, quando aqui estiverem, né? Que é uma coisa que desagrada aos sindiguardas. O meu maior compromisso é com o bem-estar da população. Sim. Eu não venho de carreira política, muito longe disso. Eu acredito numa gestão competente, porque a gente tem no Novo bons exemplos disso, tanto o governador Romeu Zema, que eram completamente de fora da política e foi reeleito com 70% de aprovação, então mostra em primeiro turno que fez uma boa gestão. Então, assim, a mesma coisa, a gente tem o melhor prefeito do Brasil em avaliação, que o Adriano Silva tem 93% de aprovação em Joinville. Pessoas de fora da polícia, mas o que a gente... Como que é o jeito novo de governar? É focado na população,
com critérios técnicos, né, para aquilo que vai oferecer o maior serviço. Eu vejo com muito bons olhos o que a gente teve até aqui no sentido da comandante Elza, né, que foi secretária nos últimos 4 anos. Por quê? Porque, de novo, eu vejo que o município precisa ter um protagonismo em relação à segurança. Precisa ter esse protagonismo. Hoje, o que acontece? Hoje a gente tem a guarda, a gente tem as câmeras, a gente fornece várias informações para o Estado, e o que você recebe de volta? Então, eu vejo que o prefeito ele tem que buscar esse protagonismo, ele tem que sentar na mesa, tem lá o relatório de segurança pública que sai uma vez por mês, mostra as zonas mais perigosas, ele tem que pegar aquilo ali, colocar embaixo do braço, reunir todas as forças, então, tanto a guarda, quanto a PM, como a Polícia Civil, né? Todo mundo ali tem que estar junto, e também o judiciário, porque, de novo, não adianta nada que a polícia prende e a justiça solta, não dá. Então, tem que colocar todo mundo na mesma mesa e ver, gente, o que está acontecendo? Por que essas zonas perigosas continuam assim? Qual que é o plano de ação? E, para isso, para o município ter esse protagonismo, ele precisa investir nisso. Então, uma guarda civil forte, né, que tenha e de novo, que é capaz de realizar várias funções dentro do município que só a guarda pode, né? E eu vejo que a gente poderia ampliar essas funções aqui, né? A gente discutiu algumas delas que a guarda já faz na questão de proteção ambiental, da ronda escolar, de várias coisas, mas eu vejo que deveria ter um potencial para mais, porque, por exemplo, muitas vezes a guarda tem que ir junto com o agente de trânsito. Então, por que ela não pode cumprir essa função e ter um efetivo maior? Né? Por que precisa de um outro? De um outro servidor. A mesma coisa quando a gente fala, sei lá, da lei do PSIL, e que muitas vezes são pessoas que trabalham durante até o dia e as ocorrências acontecem à noite. Por que a guarda não pode ser mais... poderia desempenhar essa função e passar, de fato, a melhorar a vida do cidadão? O que eu vejo quais são as dores da população, onde que a guarda pode ajudar a resolver isso, e aí, obviamente, não com o contingente atual e com o investimento atual, mas a gente pode ampliar isso, porque tem espaço, e fazer com que ela se torne mais relevante para a população. A partir do momento que você aumenta essa relevância, o município tem outra postura na hora de negociar e de cobrar um resultado do Estado, do Judiciário, né? Por quê? Porque você está ali, Então, eu vejo como muito problemático esse desaparelhamento que a gente, assim, essa diminuição de efetivo, redução do gasto orçamentário com a segurança pública municipal em relação ao orçamento, tudo isso que foi feito nos últimos anos, porque tira esse seu poder de depois cobrar também uma ação e dar um resultado para a população. Legal. Queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Prazer deixar todo aberto meu. Aqui para uma consideração final para os nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana. Fique à vontade. Queria parabenizar o trabalho de vocês. Muito obrigada como cidadã. Eu sei da importância e o que eu vejo é exatamente que a gente precisa aumentar esse protagonismo. A segurança pública tem que passar a ser prioridade. A Guarda Civil, ela já foi, inclusive por decisão do STF, considerada polícia. Então, é uma polícia municipal. E se a nossa polícia municipal e a dor do cidadão é a segurança, a gente precisa valorizar, ver onde estão os problemas e tornar ela mais efetiva para cuidar dessa dor do cidadão. Tenho certeza que a gente consegue fazer um trabalho excelente nesse sentido. Um grande prazer. Obrigado. Vilar, nesse bloco aqui nós vamos dissecar um bizu. Exatamente. Né? É inegável que o atual plano de carreira, né, apesar das alterações, né, mas todos eles estão dentro da 16239, né? Foi o melhor plano de carreira desde a fundação da Guarda Civil Metropolitana. Isso é inegável, né? Agora, sim, todos os anos a gente tem aquele bizu e aquela pergunta dos nossos associados: e o plano vai mudar, não vai mudar, vai mudar, né? Por conta de uma instabilidade que foi criada outrora, que graças a Deus nós avançamos essa etapa. Nós não temos mais essa instabilidade do ponto de vista de carreira, né? Mas de vez em quando, né? E esse é mais uma vez, né? Apareceu algum gênio da lâmpada
querendo propor uma alteração no plano de carreira. E o pior, né? Assim, 2 pontos antes de passar para você, né? Toda vez que a gente abrir para mexer qualquer plano de carreira, né? Aí fica a pergunta para os nossos policiais, né? Vocês acham que numa possível abertura, o governo ele vai acrescentar direitos? Então vai falar assim, o policial tá ganhando pouco na mudança de letra, vamos colocar mais R$ 200 ou vai tirar? Ou vai mudar a letra? Ou vai criar, né? Enfim. E aí esse gênio, né, tá Da querendo lâmpada. propor, né? E começa assim, né? Joga um bizuzinho furado no WhatsApp, eu imagino para sentir, né, o público, né? Sim, Para ver se consegue ganhar campo, ganhar terreno, né? exatamente. Rafael, eu dissecar, para quem não sabe, né, é a mesma coisa de uma... Antigamente a gente falava assim, autópsia, né? Necrópsia. Então nós vamos abrir o bizu aqui, né? Vamos lá no âmago do bizu lá, né? Usando luva, né? Porque é uma coisa, né, terrível para nós, né? Para que você, policial, não caia na gamela. Não caia na gamela, porque é gamela. É gamela. O Rafael já falou aqui, 16239 é o menor plano de carreira que a guarda teve até hoje. Ah, Vilar, mais isso. Ah, Vilar, mais aquilo. Não existe lei que vai trazer 100% de justiça. Agora, existem umas propostas que eu tenho que rir aqui, né? Porque rir de tristeza, na verdade, né? Eu não vou colocar aqui, porque senão eu tô propagando o bizu, né? Exatamente. Se eu colocar aqui na tela o que eu andei recebendo aí via WhatsApp, eu tô propagando. Mas veja bem, quando alguém propõe uma reestruturação em que só atinge um ramo da carreira, a reestruturação deve ser do Vilar, né? Exatamente. Não é possível um negócio desse daí, né? Porque assim, a primeira, vamos chamar assim o primeiro devaneio, né? Que até coloquei esse nome aqui, viu, o Rafael? É o devaneio, né? De quem não tem o que fazer. Exatamente. Então o cara vai lá, senta, não tem o que fazer, vou escrever um devaneio aqui, né? Então o devaneio é pegar a categoria de IA e colocar no nível 3, que hoje está no nível 4. Então hoje como é que se ascende ao nível, ao IA, categoria de IA? Lá os IDs, que preenchem os requisitos da 16239, Exatamente. se inscreve, independente se é subsídio ou se é vencimento, se inscreve na promoção vertical e são promovidos na promoção vertical a IA. Exatamente. E depois de 24 meses, progridem para inspetor superintendente, categoria de inspetor superintendente. Exatamente. Então, o iluminado, né? O devaneio, né? O que não tem nada para fazer. Qual é a malandragem dele? Ele pega e escreve lá que ele vai trazer ali para o nível 3. O nível 3. Ao fazer isso, tirar o IA do nível 4 e trazer para o nível 3, ele cria uma progressão de ID para IA. Sim. Né? De ID para IA. Então, beleza. Então, provavelmente quem escreveu isso deve ser um ID, né? Que eu acho que o subinspetor não ia fazer isso. Exatamente. Porque quando você olha o devaneio para baixo, não tem nada de subinspetor. Não fala nada de subinspetor, não fala nada de CE, né? Aliás, no primeiro devaneio, fala. Né? Eu queria até aproveitar aqui. Ó. A 16239, né? Se tivesse sido mantida do jeito que estava, que para você que não se lembra, nós vamos lembrar, na implantação do subsídio, mexeu-se nas porcentagens. Exato. Da nossa pirâmide, da nossa carreira ali, né? Então, mexeu naquela porcentagem, né? Inicialmente, do nível 1 para o nível 2 eram 30%, né? Nesse ano aqui, caiu para 28%. Exato. E no devaneio de quem não tem o que fazer era 25%. eu tenho que rir de tristeza, cara. Ou seja, abaixou, assim... A proposta é diminuir ainda, mais. Além de ter diminuído, ele quer diminuir mais. Então. Porque ele só tá vendo o umbigo dele. Afinal de contas, lógico, né? Deve ser um ID, como você bem disse, né? Tudo leva a crer, então, tanto faz se eu vou diminuir ou não, né? O importante é que eu, IDzão, não vou virar inspetor de agrupamento por progressão, né? Exatamente, né? Aí, beleza. Então, assim, teve alguma repercussão, né?
graças ao bom Deus, não precisou o sindicato fazer nenhuma repercussão. Algumas pessoas já começaram a ler e falaram, mas que idiotice isso daqui, né? Exatamente. Você vai diminuir a quantidade de vaga de CE para CD, né? Lembrando sempre, né, que de CE para CD, nós estamos falando da parte de baixo da carreira, daqueles que Isso. ganham menos, né? Serviço Que de ganham rua, menos. né? Braçal, né? A parte de cima da carreira precisa ganhar melhor. Você assistiu o programa aqui, viu a discussão aqui com a pré-candidata Marina. Nós colocamos, inclusive, aqui a questão da Polícia Militar do Paraná, que paga Exatamente. mais e tem efetivo maior Pro num início estado do que termo. arrecada menos. Isso. Né? Então, assim, nós estamos fazendo a discussão. Né? Nós vamos fazer isso com todos os pré-candidatos a prefeito. Né? Quando eles forem candidatos a prefeito, nós vamos fazer aqui a carta compromisso com cada um deles. Mas vamos tratar aqui especificamente aqui da autópsia do Bizu, né? Então, veja bem, hoje está em torno de 442 ou 44 vagas, se não me engano, né? É 444. Entendeu? É. Então, isso com o efeito cascata, Isso, com efeito cascata. né? Com o efeito cascata. Veja só, que se nós tivéssemos as mesmas porcentagens, nós teríamos mais de 100 vagas para inspetor, ou seja, mais de 100 subinspetores poderiam concorrer a inspetor, Isso. né? E daria bem mais, porque se nós tivéssemos as mesmas porcentagens, nós teríamos, com o atual efetivo, a entrada dos novos policiais, lá, dos 1.500 novos policiais, nós teríamos 15 vagas de ID para IA, na promoção vertical. Nós não temos isso, tá, policial? Nós não temos isso. Nós teríamos, se não tivesse acontecido aquela redução. Exatamente. O Rafael deu tom aqui. Você acha que se abrir a caixinha de Pandora, né, o governo vai te dar alguma coisa? Sim. Ele vai te tomar. Já que você está propondo 25%, então vamos fechar em 20%. É lógico, né? Outra coisa que nós temos que, nós, guardas civis metropolitanos, ficarmos muito espertos é porque nós somos a única carreira da prefeitura com subsídio que tem letra. Exatamente. As outras carreiras não têm letra. Então, se vai mexer na caixinha de Pandora, cuidado. Porque pode ser que você, né, o ditado chinês, cuidado com o que você deseja, que você consegue, Exatamente. né? Exatamente. Então, voltamos a dizer, nós temos aqui uma carreira que funciona, Isso. que promove desde 2016. Exatamente. Foi a primeira promoção vertical. Ô, Vilar, eu lembro na construção, né, do que virou a 16239, né, para quem não sabe, né, eu já tinha feito concurso público na época, né, já Sim. era um candidato aprovado, né, Sim. eu sabia que ia ser convocado na primeira leva por conta da minha colocação, né, então eu na época comecei a acompanhar o que estava tendo nas discussões, o chamamento da categoria para construir a 16239, né, Sim. e assim, as letras e a ampliação da quantidade de letras, na época, era usada como uma nomenclatura, já que a gente vinha de longos períodos sem melhoria salarial, de gatilhos salariais. Sim. Então, a ideia era justamente essa. Policial, se você não conseguir acessar a promoção a qual você espera, né, pelo menos você vai ter alguns gatilhos salariais. E aí, o que o Vilar tá dizendo é o seguinte, né? Cuidado com o que a gente deseja, porque há quem possa dizer assim, então, beleza, vamos abrir a discussão. Isso. Então você, ID, você vai ser contemplado a inspetor de agrupamento. Pam. Conseguiu lá. Vamos colocar 20% de salário, né? Só chutar alto, Pouco né? menos, eu acho, né? 15, enfim, mas vamos colocar 20, né? Só que assim, nossa, eu lembrei que vocês são os únicos que ainda têm letra, vamos acabar com as letras. Aí assim, óbvio, quem já tá na letra permanece, né? Os novos que entrar daqui pra frente não vão ter letra mais, vão ficar naquele padrão de referência inicial. Exatamente. Você vai ficar num padrão diferenciado até você falecer, aposentar e etc, né? Sim. E aí, por conta de um gatilho salarial, que foi esses 20%, você vai perder todos os gatilhos salariais que não dependem de outras pessoas, já que a letra, né, você cumpre os requisitos sozinho, Sim. né? Por conta de um bizu furado desse daí. Uma proposta, vamos dizer assim, uma proposta indecente. Quer rir mais ou quer chorar mais? Você quer o quê? Vamos rir, né? Vamos rir. Vamos rir. Que frejar não nos ouças, né? Que rir demais também é que tem algum problema. É verdade. Né? Então. E se rir muito, chora também, né? Exatamente. Aí tá colocando lá que cria as assessorias da Guarda Civil Metropolitana. Pô, que legal, né, meu? Uau. Aí tem assessoria, né, da Câmara Municipal. Não tem um comandante na ICAM? Aí você vai ter o comandante da ICAM e uma assessoria. Ó, que maravilha, hein?
Aí tem essa é a pior de todas. A assessoria do Tribunal de Contas. Meu Deus do céu, lá tem quase uns 40 policiais lá no Tribunal de Contas. Sim. São 40 assessores que estão lá por indicação. Né? Você entendeu, guarda? Como é que vai para o Tribunal de Contas? Indicação. Assessor o que é? Indicação. Né? Então, você já vê que a pessoa, né, que escreveu isso aqui, né, deve ter algum problema. Ou não tem nada para fazer, então vou escrever uma idiotice qualquer aqui. E assim, muito direcionado, Vilar, assim, ó, muito direcionado aos IDs e muito direcionado à Câmara ao TCM, né? Não. Faz até pensar, né, que eu usei advém do núcleo. Eu usei essas duas aí porque, assim, para mim é gritante, é um negócio surreal, né? Aí tem lá, assessoria da Guarda Civil Metropolitana das subprefeituras. Olha, para que tem um comandante regional na inspetoria? Será que ele não consegue conversar com o subprefeito? Porque, assim, quando você... Tem que rir, gente, não é possível. Porque quando eu leio isso aqui, o que me vem à cabeça é que provavelmente o ID que está lá comandando a inspetoria não sabe nem falar. Exatamente. Não sabe falar. Porque, assim, se eu fosse ID, eu ia ficar irritado ao ler isso daqui. Falar, esse cara tá me tirando? Você acha que ele acha que eu sou o quê? Um desqualificado? Exatamente. Um mentecapto? Alguém que não tem conhecimento de nada? Porque propor que coloque um outro inspetor para falar para o subprefeito o que a Guarda Civil tem que fazer na área dele, meu amigo, você tem que ser muito burro para escrever um negócio desse. Você tem que ser muito burro, né? Agora, sabe o que eu achei mais legal, ô Rafael? É que eu vi que alguns grupos, principalmente os novos policiais, já levantaram a cabeça e falaram, opa, isso aqui não é bom não. Não é bom. Isso aqui não é bom não, né? Porque voltamos a dizer, primeiro que vai abrir a caixinha de Pandora. Isso. Né? Opa, então vamos tirar aqui. Não, ó, tem uma benezezinha aqui, nós vamos tirar. A segunda que o cara viu que aquilo ali é para cuidar de um umbigo só. Exato. Né? O pessoal alegava, né, anteriormente, né, que o plano de carreira do sindicato era para promover o Augusto. Né? Então, assim, eu tenho minhas divergências com o Augusto, né, ela não é segredo para ninguém, mas a César o que é de César. Né? As discussões, na época que o Augusto era presidente, as discussões do plano de carreira aqui, elas aconteceram. Aquilo que a categoria demandava aqui foi levado lá para o governo. Né? Vou dar um exemplo. Os classes distintas que não tinham o nível superior. Eles falaram, pô, e nós, como é que vamos ficar? Vamos ficar engessados? Quer dizer, o CD com o nível superior vai e eu sou CD, né? Eu sou mais antigo. Exatamente. Né? Então, ou seja, achou-se ali um mecanismo. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Falou, olha, conclui o teu nível superior até tanto que a tua vaga está garantida. Foi a discussão da categoria aqui, né? Ou seja, a partir da 16.239, readaptados podem ser promovidos na Guarda Civil Metropolitana. Ah, Vilar, mas eu sou um readaptado que não pode. Sim, existe uma categoria de readaptados que não pode, porque a promoção está atrelada ao porte de arma. Exatamente. Né? Mas se você participou das discussões como eu participei, você vai entender. Porque eu fui das pessoas que levantei a mão e falou, ó, tem que ter cota para readaptado. Sei lá, 5%, 10%, não sei. Aí qualquer readaptado, dentro da cota, se tem o olho, se não tem o olho, se tem um braço, se manca da perna esquerda, ou se manca da perna direita, como eu, né? Ou se é readaptado porque não tem condição de ter um porte de arma, concorreria. Uma boa parte dos readaptados que aqui estavam, e alguns que estavam aqui, que não têm acesso ao porte de arma, falaram, não, temos que concorrer de igual para igual. A prefeitura atendeu. Hoje, o readaptado concorre de igual para igual, pronto. Exatamente. Mas o readaptado com porte de arma. Ditado chinês. Cuidado com o que você pede, que você consegue. Os readaptados conseguiram, né? Se você participou do plano de carreira, você sabe disso. Participou das discussões aqui, acompanhou aqui, você sabe disso, né? Então, assim, para encerrar aqui esse assunto aqui, que esse Fico por Dentro ficou um pouco longo, apesar de ter 3 blocos, né? Sim, sim. Não caia na gamela. Não caia na gamela. É bizu furado. O recado do Sindiguardas para a administração pública é que nós não queremos essa idiotice. Isso. Né? Eu acho que a administração pública, na hora que lê isso aí, os caras devem dar risada, né? Isso. Secretaria de Gestão lá, os caras devem bolar de dar risada no chão lá. Né? Atualmente não existe nenhum processo de discussão de plano de carreira. Exato. A Secretaria de Gestão há alguns meses já disse, né, que não aceitaria
nenhum tipo de discussão de plano de carreira na Guarda Civil Metropolitana, porque isso causaria instabilidade jurídica, Sim. né, dados os acontecimentos. Então, tudo isso que estão colocando, além de ser bizu, né, a gente pode considerar até que tem umas gotinhas de má fé, né, Vila? Devaneio de quem não tem o que fazer, né? Devaneio de quem não tem o que fazer. Nós temos 2 assuntos que nós poderíamos tratar nesse Fique por Dentro, mas para não ficar muito longo, nós vamos deixar para a semana que vem. Ele é muito claro, nós já discutimos aqui com a nossa convidada aqui, né? Coronel PM na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, assim, de guardas, é radicalmente contra. É radicalmente contra. Eu vou falar de novo para ficar bem claro. Sindic Guardas é radicalmente contra, né? Então, tá dado o recado. Não importa o prefeito. Não importa o prefeito. Se é de esquerda ou de direita, se é de cima ou de baixo, se é ponta, se é centroavante, não importa. PM na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, não. Ponto. O outro assunto, Rafael, é a portaria da DEAC, né? Ou melhor, da delegada que saiu e a da DEAC que não saiu, né? Exatamente. Então, ou seja, nós recebemos uma informação de que terça-feira nós teremos a publicação da portaria, né, que regulamenta tanto a questão noturna quanto a diária estratégica da DEAC, né, que deve ser publicada na terça-feira. Exatamente. Então, ou seja, como nós aqui do Sindic Guardas sempre pautamos pelo diálogo, Exato. né, nós vamos aguardar para saber qual é o teor. Análise responsável das coisas, né? Exatamente, análise responsável, né? Então, ou seja, se o governo está dizendo, se a Secretaria Municipal de Segurança Urbana está dizendo que terça-feira vai publicar, vamos aguardar até terça-feira, né? E aí no próximo Fique por Dentro, se terça-feira efetivamente for publicado, nós vamos lá esmiuçar, né? Deixa aqui a necrópsia para o bizu, né? Vamos esmiuçar a portaria, né? Se Deus quiser, nosso presidente Márcio pode participar, né? Porque dá aula na academia, às vezes fica um pouco mais complicado, né? Mas aí fique para outro Fique por Dentro. Caso não seja publicada na terça-feira, eu Fique por Dentro talvez seja um pouco mais mal criado. Exatamente. Né? Mais mal criado. Mas, né? O assunto se encerra nesse momento por aqui e aí no próximo a gente conversa sobre isso. Eu quero agradecer a você, policial da Guarda Civil Metropolitana, que permaneceu conosco até esse momento. Chegamos ao final de mais um Fique por Dentro. Mas não vai embora ainda, que tem um recadinho aqui do Rafael. É isso aí, meu amigo policial. Curte, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações e não deixe de acompanhar o próximo programa Fique por Dentro.